Eu quero compartilhar a reflexão dessa noite com os irmãos sobre esse cara muito louco. Sobre esse cara diferente que ele andava na contramão, fazia situações diferentes, agia de forma que a gente menos poderia imaginar. E esse cara que por onde ele passava, ele juntava multidões. As pessoas o seguiam. As pessoas queriam vê-lo. As pessoas queriam vê-lo nem que fosse a distância. Nem que fosse para subir numa árvore para ver a distância. Nem que fosse para enfrentar talvez uma tempestade, um aglomerado de gente. Mais ou menos como a estação da Sé no horário de pico. E Jesus lá na porta do trem, você lá do outro lado vendo ele. E as pessoas tentando passar no meio daquela multidão para ver Jesus, para tocar Jesus. Muitas pessoas foram transformadas porque elas abriram o seu coração. Elas se colocaram diante desse Jesus que era diferente e era, inexplicavelmente falando, a gente fala que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Esse Jesus, por onde ele passava, ele fazia diferença. E a gente conhece a história de Jesus, creio que a maioria aqui conhece. E o texto que eu quero ler com os irmãos na nossa reflexão hoje à noite está lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. A partir do verso 14. Do 14 ao 20. Lucas 22, verso 14 ao 20. Diz assim na minha tradução: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse momento que Jesus, esse camarada que fazia diferença por onde passava, que juntava multidões, e as pessoas o seguiam. Tinha 12 pessoas escolhidas por ele, que tiveram o privilégio de conviver pessoalmente, intimamente, próximo dele. E nesse momento da última ceia, esse momento que Jesus, ele reuniu os seus discípulos, e ele falou: olha, a hora está chegando. O propósito para o qual eu fui enviado aqui está chegando. E esses 12 privilegiados participaram daquele momento da última ceia, em que Jesus, ele chamou os seus 12. Talvez tenha saído um pouco disfarçado para as multidões não irem atrás dele. E foi lá, em algum lugar, se reuniu com seus discípulos para partilhar da ceia e demonstrar o sentido, o propósito para o qual ele tinha sido enviado. Naquele momento da última ceia, palavras de Jesus, ele fala: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. A gente sempre lê dia da ceia, memorial, mandamento que é oferecido por Deus, para cada um de nós.
E a gente sempre lê lá em 1 Coríntios 11, que são essas palavras aqui, o apóstolo Paulo fala, as palavras do Jesus, lembro-me das palavras de Jesus, e ele vai relatando essas palavras aqui da ceia. E as palavras de Jesus é, façam isto em memória de mim. Em memória dele a gente tem que pensar o que nós devemos lembrar. O que nós devemos fazer em memória. O que devemos lembrar. Quando nós pensamos em Jesus, esse cara louco, esse cara diferente, esse cara que atraía multidões, que todos queriam vê-lo, todos queriam pegar, nem que fosse nas suas vestes. Nós podemos lembrar da sua vida, do seu exemplo. Uma pessoa que era 100% divino, mas ao mesmo tempo 100% humano, ele se desfez da forma divina. Ele sofreu tentações, ele sofreu dores. A palavra de Deus fala que ele teve sede, que ele teve fome. E são características de uma pessoa humana. Jesus passou dificuldades, sofreu tentações, da mesma forma que eu e você sentimos. E a gente deve lembrar, trazer a nossa memória, lembrando da vida, do exemplo de Jesus, deixados para cada um de nós. Uma vida de obediência ao Pai. Mesmo diante das dificuldades, mesmo sendo tentado a se mostrar como Deus. Se tu és o Filho de Deus, pula daí. Faz alguma coisa, se mostra como Filho de Deus. E ele ficava numa luta constante para não trazer à tona aquilo que não era propósito de Deus no momento. Porque Jesus, ele era homem. E esse Jesus, ele fez diferença porque ele teve uma vida de obediência ao Pai, teve uma vida de cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele sabia o porquê dele ter sido enviado. Ele sabia o propósito do porquê da sua vida. E como ele sentia dores na sua forma humana, quando ele começou a chegar a hora, e quando a gente lê nos evangelhos, a gente entende, quando começou a chegar a hora, o sofrimento ia aumentando, a humilhação ia aumentando, a perseguição ia aumentando, a traição veio à tona, traição de um daqueles que foi, ou deveria ter reconhecido como privilegiado entre os 12. E foi de um dos mais próximos que ele foi traído. E a partir dali a história, humanamente falando, se a gente olhar só para o aspecto imediato, a gente vê que a história ela foi piorando de cena. Jesus antes ele era perseguido por multidões, mas porque as pessoas queriam o bem dele, queriam tocar nele, queriam vê-lo. E a história foi complicando humanamente falando, e ele começou a ser perseguido por pessoas que queriam até matá-lo. A situação foi mudando, a situação foi complicando, mas Jesus ele teve uma vida de obediência, uma vida de acordo com os propósitos de Deus. E ele teve essa vida até o fim. De uma maneira tão especial, de uma maneira tão difícil, que no momento ápice, Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, se for da tua vontade, passa de mim esse sofrimento, porque está doendo, porque está difícil. Mesmo eu sendo o teu filho, o filho de Deus, mas eu também sou humano e estou sofrendo. Se possível, passa de mim esse sofrimento. Nós devemos lembrar, trazer a nossa memória, porque a vida de Jesus foi uma vida exemplar. E assim como ele continuou, porque ele sabia o propósito para o qual ele tinha sido enviado, mesmo ele clamando ao Pai,
se possível, está doendo, passa de mim este cálice, este sofrimento. Ele foi firme, ele continuou com o propósito firme para o que Deus queria para a vida dele. Nós devemos lembrar da vida de Jesus e trazer a reflexão para as nossas vidas. Talvez alguma situação que você esteja passando. Talvez até sem perceber você também fala: Pai, se possível, passa de mim, tira de mim esse sofrimento que está doendo. Mas Deus tem um propósito para a tua vida também. Deus quer que, acima de tudo, você continue firme para o propósito do qual Deus quer para a tua vida. Eu não sei qual é o propósito que Deus quer para a tua vida. Eu não vou ter essa resposta hoje para te dar. Mas você tem que ficar firme numa vida de intimidade, numa vida próxima, num relacionamento ligado a Deus. E você vai entender, dia após dia, o propósito que Deus quer para a tua vida. Em memória de mim, trazer a memória, porque a vida de Jesus, ela fez diferença. Devemos lembrar também da sua morte, porque o legado de Jesus, ele foi deixado não somente em vida, e a gente lê nos evangelhos, e faz toda a diferença na vida da gente, mas a história, ela continuou. A história faz diferença até os dias de hoje, e vai continuar fazendo diferença sempre, porque a sua morte não foi parada ali naquela cruz. Como eu falei agora anteriormente, quando a gente olha somente para o cenário atual, a gente entende que a situação talvez tivesse chegado ao fim. E agora? Jesus foi morto. E agora Jesus foi sepultado. E agora roubaram o corpo de Jesus. Tudo aquilo que Jesus teve de relacionamento com seus discípulos, pessoas próximas, que sabiam o propósito, sabiam para onde ele ia. Falaria: agora roubaram o corpo dele. Agora o escândalo está... Agora tudo aquilo foi pregado, e agora? Devemos lembrar da sua morte, porque a morte de Jesus, ela não parou naquela cena. Porque a morte de Jesus, ela teve continuidade. Lembrar da morte de Jesus, porque quando ele estava em vida, ele falou que eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já estava sempre falando do propósito para o qual ele tinha vindo. Jesus não era apenas o bom pastor que dava a sua vida, mas ele é o Cordeiro de Deus oferecido por sacrifício dos nossos pecados. Algo além da morte. Agora não precisava mais um sacerdote fazer um sacrifício de um animal, o melhor que tivesse ao seu alcance. Talvez o alcance de alguns era uma pombinha, uma rolinha, e talvez o alcance de outros era um novilho gordo. Mas o sacerdote oferecia o sacrifício com o perdão dos pecados. Mas agora, com a morte de Jesus, a gente entende que ele é um sacrifício vivo. E a gente não precisa mais fazer nenhum sacrifício, porque ele, como sumo sacerdote, ele ofereceu a vida dele em sacrifício de cada um de nós. Devemos trazer a memória, lembrar de trazer a memória, porque na sua morte também tem um legado e uma diferença para as nossas vidas. Por que nós devemos lembrar? Um versículo fala diretamente, porque nós somos ordenados para fazer. E nós lemos no versículo 19, fala:
Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. É um imperativo, é uma ordem. Jesus está falando: façam isto. Devemos trazer a nossa memória, fazer isso em memória, porque é uma ordem de Jesus a cada um de nós. Quando nós lembramos desse sacrifício vivo, nós entendemos por que nós devemos estar lembrando continuamente. Nós entendemos porque agora há pouco nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus, e há situações muitas vezes que a gente foge ao nosso controle, a gente não entende e a gente fica sem respostas. E talvez a gente fique sem respostas durante anos e anos. Mas nem que seja na presença dele, a gente vai entender o porquê de determinadas situações. Mas nós devemos lembrar do sacrifício, lembrar da última ceia, lembrar da vida e da morte de Jesus, porque ele deixou como imperativo, como ordem para cada um de nós. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Nós devemos lembrar, e como nós devemos lembrar? Nós devemos lembrar, e lá onde a gente sempre lê, versículo sobre a ceia, tem um detalhe a mais, e fala que nós devemos lembrar em reverência e reconhecimento a Jesus. 1 Coríntios 11, 27, na versão A Mensagem, versão diferente, fala o seguinte: quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Nós devemos lembrar deste momento com reverência e com reconhecimento de que tudo vem de Deus. Reconhecimento de que nada foge ao controle dele. Reconhecimento que, embora naquele momento da crucificação parecia que estava tudo acabado, os discípulos eram para entender, mesmo aparentemente um final trágico, os discípulos, pelo menos, eram para entender, porque eles sabiam o propósito para o qual Jesus tinha sido enviado. Nós devemos lembrar de modo que a gente reconheça e a gente o faça desse momento como reverência. Devemos lembrar de um modo introspectivo, devemos lembrar desse momento de um modo autocrítico. Lá em 1 Coríntios 11, 28, fala: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Na versão A Mensagem fala: examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Nós devemos lembrar, a forma de nós devemos lembrar deste momento é um momento autocrítico, um momento de introspecção, não um momento de exclusão, porque se você for fazer uma autocrítica profunda da tua vida, porque você está em pecado. E algumas igrejas, eu acho que até hoje, ainda tem muito esse sentido, falar: o irmão está em pecado, não pode participar da ceia. Mas quem de nós ia participar, gente? A introspecção, a autoanálise, uma análise crítica da tua vida, você fazendo, não é para você deixar de participar desse momento da ceia, deste memorial. Mas essa autocrítica
essa análise da tua vida que você vai fazer logo mais. É uma análise que você vai falar: Senhor, eu estou errado, mas eu quero mudar. Eu estou alimentando aquele pecado, sabe? Não sei se vocês sabem, mas tem alguns pecados de estimação. A gente tem cachorrinho de estimação, gato, papagaio, peixe, pecado. Tem um pecado de estimação. A gente alimenta ele todo dia, né? Todo dia, e ele vai crescendo e vai dominando a vida da gente. E não é esse momento para você falar: eu vou ter que matar o meu pecadinho de estimação. Esse momento é para que você mude a tua vida diante de Deus. Não vai ser da noite para o dia, mas diante de uma vida nova, diante de Deus. Você pode trazer a tua memória e desejar, através dessa autocrítica, ter uma vida diferente. Uma autocrítica e um testemunho vivo do prenúncio da volta de Cristo. Isso está no verso 26. Fala: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que vocês precisam entender é que toda vez que comerem este pão e beberem deste cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor, e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Bíblia, a mensagem. O que a gente precisa entender diante da palavra de Deus aqui, que nos fica registrado na última ceia. O que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela é um testemunho contínuo do que Deus fez na nossa vida. Não é que você da noite para o dia você se transformou numa pessoa santa, agora até o teu falar é diferente, porque agora eu sou santo. Mas é a tua vida diante de Deus, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida que dá testemunho. Testemunho vivo. E esse momento, você que já passou pelo batismo, já passou por aquelas águas batismais, e eu espero que não tenha sido um mero banho de piscina na tua vida. Quando eu quero falar para você no popular infelizmente a gente sabe que existe, não aqui na nossa igreja, mas em outros lugares, gente que passou às vezes pelas águas batismais, mas elas não entenderam o significado do batismo. O batismo, você morre para uma velha vida e você renasce para uma nova vida em Cristo. O batismo por imersão, o batismo que a gente acredita, é o batismo que mais expressa o significado real. Morrendo para uma velha vida e renascendo em Cristo para uma nova vida com Ele. Fazer isto em memória de mim, porque a nossa vida, ela deve ser um testemunho vivo. E as palavras do apóstolo Paulo, não lembro o versículo, mas creio que é no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele fala e deixa um desafio para a gente. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Que nós possamos trazer a nossa memória, porque a nossa vida, ela deve ser um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Deus abençoe a cada um dos irmãos.